Muito bom ver essa sala enchendo um pouquinho a cada mês. A gente está, então, no 11º, né? Tertúlia Pediátrica. Um encontro, assim, de amigos, despretensioso, para não ser absolutamente nada formal. Por outro lado, de uma riqueza ímpar para a gente, né? Porque, através desses encontros mensais, a gente tem aproximado pediatras da região, estudantes. A gente vai conhecendo cada vez mais uns aos outros e a realidade local também, trocando nossas experiências. Assim, para quem está chegando hoje, queria dizer que é um presente tê-los, assim, cada um que aparece aqui para a gente é bem precioso. E a gente tem uma seguinte dinâmica. Normalmente, nesse encontro mensal, a gente decide qual vai ser o próximo e todo mundo está convidado para dar aula do que quiser, tiver experiência, quiser trocar, vocês também sugerindo coisas que tenham curiosidade de saber, para que a gente tenha esse momento agradável aí uma vez por mês. Geralmente é na última quarta-feira do mês mesmo, às 7 da noite. Geralmente, no máximo, até às 9 horas da noite a gente acabou, tá? Então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem a doutora Denise, que é a nossa... Já demos bastante trabalho para ela, né? Ela é pediatra e médica de adolescente, então não podia ter pessoa melhor para falar para a gente da consulta do adolescente, que tem tantas particularidades, né? Tanta coisa relevante. Então, Denise, seja super bem-vinda. Você sabe que a gente agradece milhões de vezes, né? Obrigada pelo convite, Mônica. É uma parceria da gente, né? E o mais legal de tudo, eu acho, não é o conteúdo, porque o conteúdo qualquer um, né? Estuda, né? Abre. É a troca de experiência, né? A vivência que a gente tem e vai tentar passar, tá, gente? Só precisa de um roteirinho, né? Para não fugir muito, mas basicamente é isso. Bom, então, estou apresentada ali, né? Não preciso mais me apresentar. Então, assim, a gente começa falando mais ou menos a classificação do adolescente, que tem uma diferença, tá? Que a gente considera pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Organização Mundial de Saúde é a faixa etária que vai entre 10 e 20 anos incompletos, tá? E por que isso? Por que é diferente do ECA? Porque, na realidade, muitas crianças entram na puberdade nessa fase de 10 anos. Às vezes, com 8 já estão colocando brotinho mamário e com 10 vão menstruar. Então, essa criança é uma criança totalmente diferente de uma que tem a mesma idade, mas que não fez, né? Não entrou na puberdade. Então, a gente vai pelo mínimo e o máximo, tá? E o ECA entre 12 e 18, no meu trabalho, a gente atende segundo ECA, tá? Lá no serviço de adolescência lá do Oswaldo Cruz. Bom, então a adolescência, as características são mudanças hormonais que vão gerar um crescimento global e um desenvolvimento, né, puberal, mudanças de comportamento, né, vai ter mais conflito, vai ter, a cabeça vai mudar, né, aquela criança bobinha, ela vai começar a pensar, ela vai começar a indagar, ela vai começar um processo de separação meio dos pais, né, vai se isolando, vai ficando meio revoltada, meio agressiva, né? Todo mundo se identifica com isso, porque todo mundo passou por isso na adolescência, e é basicamente isso. Vão ter as peculiaridades afetivo-sexuais, isso se inicia na adolescência, né? As atrações, até mesmo a relação sexual, a primeira relação, ela geralmente vai se dar durante o período da adolescência. E a busca de autonomia, de projeto de vida, de percepção do mundo. Tá? Isso tudo vai acontecer nessa fase, que na realidade, gente, é uma fase bem grande. Se você imaginar que a infância vai até 10, são 10 anos, de 0 a 10, e a adolescência vai até 20. Então, metade do período pediátrico é na adolescência, né? E aí, nessa fase, eles vão ficar mais vulneráveis porque vão se arriscar mais, né? Por que eles se arriscam mais? Por conta da imaturidade do córtex pré-frontal, tá? Que eles não fazem ainda, não tem noção de risco, tá? Não tem noção de causa-consequência. Então, tem muitas coisas que a gente vai conversar e eles não vão conseguir absorver, porque não faz o link. Olha, se fizer isso, pode acontecer isso. Isso não funciona para eles. É por isso que eles se arriscam tanto.
Então, eles vão estar mais expostos a acidentes, a violência, a uso, abuso de droga, evasão escolar, gravidez não desejada e infecções sexualmente transmissíveis. E essa abordagem tem que ser muito ampla, tá? E é muito importante que a gente crie um vínculo com esse adolescente e com a família dele, para que a gente consiga penetrar e para a gente tentar, assim, ajudar o máximo possível esse adolescente. E a família, claro. Então, o protagonismo juvenil, que é o quê? O projeto de vida, né? Ele tem que ser incentivado nessa época e a gente sempre coloca isso. Ele fica perdido assim, sou criança, sou adulto, o que eu sou? Né? Não sei, né? Tem hora que é interessante ser criança, tem hora que é interessante ser adulto e ganhar independência, né? Só que ele fica nesse limbo. E a gente já coloca que a adolescência é a época de consciência e responsabilidade, tá? Que eles têm que começar a assumir, né? E muitos, quando a gente fala de projeto de vida, muitos vêm totalmente perdidos, tá? Principalmente agora, nessa era pós-pandemia e nessa era de excesso de tela, eles estão perdidos e sem motivação. Muitos, tá? Mas mais no nível socioeconômico mais baixo. Os que estudam escola particular têm mais incentivo, têm mais cobrança, né? Então, eles estão um pouco mais focados, mas a situação está bem complicada. Então, essa coisa do projeto de vida é uma coisa que a gente tem que tocar nesse assunto sempre e incentivar de alguma maneira. Então, a gente vai ver idade, o sexo, diferença de gênero, raça, a família, condição de vida, tudo isso a gente vai ver, escolaridade. E aí existe uma coisa na consulta do adolescente que é o sigilo, tá? É super importante, por quê? Porque tem assuntos como sexualidade, uso de droga, que às vezes o adolescente não vai abrir e falar, se tiver com um acompanhante, com um responsável, pai, mãe, avó, seja quem for que tiver. Então é importante que a gente tenha um momento sozinho, tá? Com o adolescente, para a gente poder tocar nesses assuntos. E aí, por exemplo, quando é que a gente vai manter sigilo? E a gente tem que falar com ele, olha, o que você conversar comigo vai ficar entre nós, tá? Mas a gente pode quebrar o sigilo em algumas coisas. Então, por exemplo, ficar, namorar, transar, usar droga, mesmo que seja ilícita, se a gente verificar que é uso e não é abuso, a gente não vai quebrar esse sigilo, tá? Prescrição de contraceptivo, IST, que a gente vai tratar né, afastando violência sexual, que é uma coisa importante, né? E quando que a gente vai quebrar? Quando a gente vê que tem qualquer tipo de violência, maltrato, bullying, tá? O abuso de droga, não o uso, mas o abuso, a gente vê que está fugindo do controle, né? Gravidez, autoagressão, ideação suicida, gravidez, abortamento, sorologia positiva para HIV, porque aí a família tem que saber, parceiro tem que saber, e não adesão a tratamento que vai deixar o adolescente ou terceiros correrem risco, tá? Então, nesse caso, a gente quebra, mas antes de quebrar, a gente vai conversar com o adolescente, olha, a gente vai precisar conversar com o responsável, vai ter que quebrar esse sigilo por causa do risco que está correndo, tá? Então, tudo isso é conversado antes, avisado, né? Muito bem, então a consulta ela pode ser dividida em 3 tempos, não necessariamente vai ser, tá? Tem que ser também uma coisa do desejo da família. Eles geralmente entram com um dos responsáveis, né? E aí a gente vai fazer toda a história, né? E quando a gente sentir que o adolescente quer falar sozinho, a gente quer perguntar alguma coisa, a gente vai pedir para o pai se retirar, para a mãe se retirar e a gente vai conversar. Basicamente, né, nessas situações de uso de droga, de sexualidade, às vezes não tem relação sexual, mas tem uma inclinação homossexual tal, e que o adolescente está ali meio perdido, com vergonha,
né? Então tem uma série de coisas que a gente precisa ali de falar sozinho para ele poder se abrir, né? E às vezes o adolescente vai sair e os pais vão entrar porque querem conversar alguma particularidade que não pode ser na frente do adolescente. Então, qual que é o objetivo principal? É muita coisa, tá, gente? A consulta é bem ampla e bem complexa. Então, acompanhar o crescimento e desenvolvimento, isso aí através de gráficos, né, que depois eu vou mostrar, critérios de Tanner, que é a evolução da parte de desenvolvimento puberal. Vacina, a gente tem sempre que ver e pedir, né, conversar sempre sobre promoção de saúde e prevenção de doença, de todos os tipos e prevenção de doença crônica no futuro. Saúde oral, higiene física, mental, nessa época eles são bem complicadinhos para a higiene, tá? Orientação de alimentação saudável, de orientação de desenvolvimento, observação e orientação de desenvolvimento puberal, menarca, que é a primeira menstruação, e os ciclos menstrual, semenarca, que é a primeira ejaculação do menino. Bom, e aí a gente vai ainda falando dos objetivos. Saúde sexual e reprodutiva. Isso aí tem uma coisa bem interessante, tá, gente? Que é muito comum os pais marcarem consulta porque a menina teve a primeira menstruação, né? E aí vem, olha, doutora, ela ficou menstruada a primeira vez e tudo, e às vezes a menina vem chateada, vem triste, né? Vem, que saco e tal. Aí eu já mudo logo aí eu falo assim, gente, parabéns, que bom, tá vendo? Isso é bom, isso não é ruim, é sinal de saúde, é sinal que tudo está correndo bem com você e que um dia, mais tarde, quando você quiser, você vai poder gerar um bebê. E isso é maravilhoso, isso não é ruim, né? Então a gente tem que mudar, né, a visão daquela coisa chata da menstruação, né? Mas é isso, né, gente? Basicamente é isso. Falar sobre segurança, prevenção de acidente, sempre orientar sobre lazer, prática de atividade física. Atividade física é uma coisa tão importante que está se perdendo muito, né? Ou eles vão para a academia para ficar malhados, né? Acham que tem que ficar muito forte, e na adolescência ninguém vai ficar forte, né? Só vai ficar forte depois que acabar de crescer, né? Mas assim, não estão saindo, não estão interagindo, não estão tendo mais aquela coisa da brincadeira ao ar livre, de jogar uma bola, de andar de skate, de andar de bicicleta, de ir à praia, aquela turma toda, um monte de gente junta, né? Aquele bando de adolescentes juntos, isso está se perdendo. Eles ficam juntos aonde? Nos jogos online, né? Então a gente precisa estimular isso também, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, né? Porque a gente ia para a rua e os pais tinham que chamar, né? Vão, entra, toma banho, não sei o quê. Hoje em dia a gente tem que empurrar o adolescente para a rua, porque assim, não é só a situação de praticar esporte, que é super importante, e a gente orienta também, né? É sempre bom um esporte vigoroso, 1 hora por dia, se puder, né? Mas a situação do brincar, do estar junto ao ar livre para atividades, isso, além de mexer com a parte física, que sempre ajuda, né, é uma atividade, também a situação social, porque os adolescentes precisam estar unidos ali, né? É uma fase que eles se unem muito e, né, os pares, mas vão separando um pouquinho da família. Então, isso tem que ser construído, né? Era construído espontaneamente, agora não está sendo mais, tá? Por conta da internet. Detectar uso e abuso de droga, orientar sobre isso, tá? Situação de risco, auxiliar nessa socialização, estimulação de cultura e atividade ao ar livre, como eu estava falando, a parte cultural também, são coisas que a gente, hoje em dia, até orienta, por quê? Sugestões para tirar o adolescente da tela, né? Então, ir à praia, andar de bicicleta, todas as atividades ao ar livre, mas também as culturais, né?
Leitura, música, teatro, artesanato, enfim, tudo, né? Desenho, que eles gostam muito de desenhar, uma coisa que eles fazem bastante em casa. Livro está uma dificuldade. Livro está bem complicado, né? E a gente tenta, de todo jeito, mostrar como a leitura é importante, né? Enfim, acompanhar na parte da escola tanto o aprendizado, o desenvolvimento acadêmico, quanto também a situação dos relacionamentos na escola, né? Que é uma coisa que às vezes ficam isolados, quanto mais isolado, mais problemático pode sofrer bullying, né? Pode ter algum tipo de depressão, ansiedade, uma série de coisas que estão cada vez mais comuns. E orientar sobre o protagonismo juvenil e projeto de vida, porque eles estão precisando de ajuda, né? Bom, vamos lá. Olha só quanta coisa, né? Então, na anamnese é uma abordagem ampla, né? Que a gente vai ver os aspectos físicos, psicossociais, culturais, sexuais e espirituais, tá? Então, é sempre importante orientar sobre prevenção de doença e promoção de saúde, sempre, né? E a relação médico-paciente, que tem que ser de respeito e confiança e nunca julgar, né? Ele tem que ter a certeza que ele vai chegar, se abrir para você, né? Conversar sobre tudo, e você não vai dar uma bronca nele nem botar ele de castigo, né? Que você tem que estar para ele dizendo assim: eu estou aqui para te ajudar no que você precisar, tá? E não vou te botar de castigo, eu quero só te orientar para quê? Para que você passe por isso de uma maneira, né, saiba do que está acontecendo e passe por isso da melhor maneira possível, né? E a escuta da família, às vezes, é necessária, tanto, né, dos pais, apoio para o enfrentamento dessa fase, né, com paciência, com aumento de vínculo, tá? E o que está acontecendo muito hoje é que esse vínculo está diminuindo, e o vínculo diminuindo, eles correm muito mais risco, né? Fica cada um na sua bolha, no seu celular, né? E quase não conversam. E se não tem conversa, se não tem conexão, a situação fica bem mais difícil, tá? Porque precisa de uma relação de confiança, também com os pais. Eu gosto muito quando o adolescente chega, né? E diz: não, eu converso tudo com a minha mãe, ela sabe que eu transo, aí a mãe já vai falando do anticoncepcional, ela sabe como você sabe. Isso é muito bom, né? De ter esse diálogo aberto com os pais. Qual idade você recomenda para ter essa conversa com pré-adolescente, adolescente? Na parte sexual? Olha, logo depois da menstruação, e os meninos quando começam a puberdade, tá? Às vezes os meninos antes da puberdade já estão, né? Já vem vendo filme pornô aí, né? Comparando o tamanho do pênis, né? Essa semana eu peguei um garoto de 13, que tá iniciando a puberdade. No início da puberdade, o pênis vai estar pequenininho ainda, né? A primeira sinal é o aumento do testículo que tá, né? E aí ele querendo, assim, dizendo, né, que tá preocupado se tinha algum remédio para aumentar o tamanho do dito cujo, entendeu? Esse é um urologista que está postando no Instagram. Meu Deus. Tá vendo? São essas coisas, né? E aí a gente precisa, né, tranquilizar, dizer que vai acontecer, que cada um no seu tempo, que podem ter meninos da idade dele que já estão mais desenvolvidos, mas cada um no seu tempo, que ele está entrando agora, que vai chegar lá, né? Que não tem remédio para isso, né? O micropênis é raríssimo. Vai estando no consultório 3, 4 por semana. Né? Não, suspeitas, né? Achando que suspeitas. Tem, né? Não tem, né? São gordinhos que tem. Exatamente. Aquela capinha de gordura, né? Fica tudo escondidinho ali. Embutido, que eu digo. Eles adoram esse exame físico. Você arrumar uma coisa e fala: não, olha Aqui, que das tem. papinhas. Olha só, olha como cresceu. Bom, vamos lá. Então, o primeiro momento vai ser com o adolescente e um dos pais, né? Ou os dois, né? Que a gente vai perguntar o motivo da consulta, fazer a história da doença atual e da HPP, que é as patologias pregressas, história familiar, dado da gravidez, crescimento e desenvolvimento, vacinas,
hábitos alimentares. Isso, gente, precisa realmente fazer tudo, tá? Falar sobre atividade física, trabalho ou escola, enfim, sono é uma coisa muito importante da gente perguntar, tá? Porque a maioria dos adolescentes não dorme o suficiente, tá? E o adolescente precisa dormir de 9 a 10 horas por noite. Eles geralmente vão dormir 11, meia-noite e acordam 6 da manhã, 15 para as 6, tá? E isso não é suficiente. Aí eu digo, gente, olha, para você estar bem na escola, para aprender bem né, de manhã, para você crescer, né, liberar os hormônios que são liberados durante o sono profundo, você precisa de 9 a 10 horas por noite. Aí entra a situação do celular, né, que a gente precisa pedir para eles desligarem o celular 1 a 2 horas antes de dormir. Tá? Por quê? Porque o celular ele agita e inibe a liberação da melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então, isso a gente tem que falar também, isso tudo. Então, numa anamnese normal, a gente pergunta isso, tudo. Aí, no momento do adolescente sozinho, se for preciso, né, a gente vai perguntar sobre a parte, né, da sexualidade, né, de modo geral, se já transou, se usou camisinha, né, uso de droga, o que faz no lazer, que às vezes no lazer não abre na frente da mãe, e o lazer é tudo, né? Principalmente agora são as telas, né? E é muito engraçado quando eu digo assim, gente, mas tem tanta coisa para fazer, vamos diminuir o tempo, porque existe um tempo máximo que não vai gerar prejuízo, que seria 3 horas por dia. Aí eles dizem assim, mas não tem nada para fazer. A história é sempre essa, né? E aí a gente tem que sugerir um monte de coisas, que tem um mundo de coisas para se fazer, né? A gente ainda tem que sugerir isso. A percepção corporal e autoestima, crenças, atividades religiosas, isso é uma coisa importante, porque quando a pessoa tem uma crença, uma atividade religiosa, isso é um fator protetivo para aquele adolescente, tá? O adolescente, aqui na maioria, eles vão para a igreja evangélica, né? É o que se tem, né, na maioria do tempo. Mas na igreja evangélica, existe então uma diminuição de uso de droga, de bebida alcoólica, de relação sexual, né? Porque a maioria diz que só pode ter relação quando casar. A maioria não, os adolescentes, a maioria não respeitam isso, né? Vem com essa história e tudo, mas eu digo, tá namorando? É bom ter uma camisinha no bolso, não custa nada, né? Não estou dizendo que você tem que transar, mas só estou querendo que você esteja prevenido, né? Porque uma hora você pode esquecer Jesus e aí e aí, minha filha, o negócio acontece. E a quantidade de adolescentes que não usa proteção é enorme, enorme, infelizmente, tá? Às vezes quando vem já transaram, não usaram camisinha. E a gente tem que fazer de tudo, inclusive para falar sobre a dupla proteção, né? Que quando começa a tomar um anticoncepcional, não pode largar a camisinha, tem que ser os dois, né? E falar também, né, caso de violência, projeto de vida, de vez em quando a gente vê a violência, né? Já vi menina no posto que foi violentada por pessoas da família anos. A outra que chegou, mais ou menos na mesma situação dessa que ficou grávida, eu tava, né? Ela ficou grávida, né? Desse de 30 e poucos anos. Então, eu peguei uma menina que ela tinha ganhado o neném, né? Eu fui fazer a revisão de recém-nascido, ela tinha 14 anos. E aí eu fui fazer a revisão do recém-nascido, e aí eu perguntei, vi a idade, bom, ela engravidou com 13, né? Ganhou um neném com 14, mas engravidou com 13. Falei, e o pai da criança? Ah, ele não veio e tal. Quantos anos ele tem? Porque a gente tem que anotar, nome do pai, idade, 35. Aí eu tive que chamar conselho tutelar, tá, gente? Porque não tem condição, né? Isso é estupro, né? Tem que ficar muito claro isso, não pode passar, tá?
e sobre o projeto de vida, que a gente vai falando, né, da importância do estudo, né, da dedicação ao conhecimento, né. Bom, e o terceiro momento, se for necessário, com os pais ou responsáveis que, né, vão falar em caso de violência, em orientação que precisam, uma hipótese diagnóstica que às vezes, num primeiro momento, a gente não vai abrir para o adolescente, né, e explicar as condutas que vão ser tomadas. E às vezes os pais mesmo pedem aquele momento porque eles querem conversar alguma coisa sem constranger o adolescente. Bom, então no exame físico a gente vai avaliar, né, o estado geral, o autocuidado, as queixas atuais e as ocultas, tá? Queixa oculta é bem comum, né? Principalmente as mentais, né? A gente vê o adolescente chateado, o adolescente que fica se balançando o tempo inteiro, aquele que está roendo as unhas sem parar, né? A gente vê bastante ansiedade. Por exemplo, o acne, se não for muito forte, eles não falam nada, né? E a gente repara que tem acne. Rinite alérgica é uma coisa super comum que também não referem, né? Já estão tão acostumados a viver mal, né? Porque rinite alérgica vive mal, né? E a gente tem que, essas queixas ocultas a gente tem que perceber, né? E o estado geral do adolescente, né? Tá bem, tá triste, tá ansioso, reparar em marcas, né? Porque bastante caso de automutilação também. E aí tem os lugares mais específicos, mais comum é nessa região aqui. Bom, aí a gente tem que avaliar, na hora de examinar, às vezes eles têm vergonha. Então, em vez de pedir para tirar a roupa toda, a gente pede segmentado. Ah, então fica de blusa, vão ver a parte de baixo. Depois bota a parte de baixo e vê a parte de cima. E às vezes, num primeiro momento, a gente não consegue ver a parte genital se o adolescente for muito envergonhado, tá? Aí a gente já... Então tá bom, né? Vamos primeiro criar o vínculo, vamos preparar para uma próxima consulta, né? Para quê, gente? Porque, né, a gente precisa respeitar, né? Ou assim, se não resolver de jeito nenhum, eu mando para o urologista, para ele avaliar pelo menos se está tudo bem, se tem algum problema, né? De alguma maneira ele tem que ser examinado. Bom, importante também, deixa eu ver, falar sobre a ginecomastia, que costuma acontecer em metade dos meninos, tá? A ginecomastia, para quem não sabe, é o iniciozinho da mama, o botãozinho mamário que aparece nos meninos por aumento hormonal, geralmente é progesterona, androgênio, alguma coisa assim, e ela tem uma duração de 2 a 3 anos, depois ela tem uma regressão espontânea, na maioria dos casos, tá? Mas eles ficam, às vezes, bem preocupados, e aquele adolescente gordinho, aí piora a situação, porque aí aumenta, né, o tecido adiposo na mama, eles ficam bem constrangidos, isso é uma situação de baixa autoestima, às vezes não querem tirar a blusa, não querem ir à praia, tá? Às vezes até para praticar esporte é complicado, né? E às vezes isso até eu falo, que é um estímulo para mudança de estilo de vida, né? Porque aí, se alimentando melhor, praticando esporte, a tendência é perder peso e aquilo diminui, quem sabe, né? Um estímulo. Muito bem, orientação sobre o autoexame das mamas e dos testículos, né? Eu sempre digo para os meninos, as meninas é uma coisa mais comum e os meninos precisam palpar os testículos, porque existe um índice de câncer de testículo na adolescência e no adulto jovem. Então, você, quando está tomando banho, vai lá palpar o seu testículo e você sabe a textura dele normal. Então, se você está vendo uma coisa mais aumentada, dolorida, ou endurecido, um carocinho, qualquer coisa, isso está fora do normal. Então, se ele está acostumado a fazer sempre, ele vai ver que tem alguma coisa diferente. Então, precisa fazer autoexame. Peraí. Bom, o roteiro do exame físico é o normal, né? Peso, altura e IMC, que
que é o índice de massa corpórea, utilizar os gráficos, depois vai aparecer, né? Medir a cintura abdominal, principalmente aqueles mais gordinhos, né? Avaliação de estado geral, né? Acne, piercing, tatuagem, tudo isso tem que ser visto, autolesão. Lesões acastanhadas, principalmente em base de pescoço, às vezes axila e às vezes aqui na raiz da coxa. Tá? Isso está diretamente ligado à resistência insulínica. E é mais comum nos gordinhos, tá? Aí a mãe fica assim, nossa, mas eu achei que ele não estava lavando direito, assim, isso não sai, não adianta, só vai sair se ele perder peso, se mudar, né? Cavidade oral, a gente conversa sobre saúde oral e fio dental, a maioria não passa, tá? Tireoide, a gente precisa examinar porque existe também um índice de tireoidite autoimune na adolescência, tá? Coluna vertebral é uma coisa que a gente precisa examinar sempre, por isso que é importante tirar a roupa, porque a época mais comum quando começa a esticar é a escoliose, tá? E cifose, que aí é mais relacionada à postural, mas a escoliose é bem comum e a gente precisa ver. Então tem algumas coisas, visualmente a gente já vê, essa aí tá muito, né, típica. Mas a gente vê assim, diferença das escápulas, tá? A diferença do ombro, um ombro mais caído que o outro, as pregas da cintura vão estar diferentes, né? Vão estar assimétricas, né? E aí que a gente vê de mais sério, a gente vai radiografar, que a gente pede o raio-x panorâmico de coluna. E o que está discreto a gente vai acompanhando. Não precisa radiografar todo mundo não, desde que a gente vá acompanhando. Pressão arterial, coluna, genitália, né, avaliar, e aí a gente vai classificar, né? Então, essa aqui é a classificação, o critério de Tanner, que é a classificação do desenvolvimento puberal feminino, né? Então, o 1, a gente vê o M que é da mama, e o P dos pelos, né? Então, a mama, o lisinho, sem nada, é o 1. Quando começa o botãozinho mamário, já é o 2, né? E esse é o primeiro sinal de puberdade na menina, é o botãozinho mamário. Começou o botãozinho mamário, mais ou menos 2 anos depois a menina vai menstruar, tá? Então vai crescendo 3 até chegar a mama de adulto, que é o 5. E o pelo a mesma coisa, primeiro um pelinho bem fino, o de criança bem fininho, vai aumentando até chegar no 5, tá? Então, esse início da puberdade nas meninas, como eu estava falando, vai de 8 a 14 anos. Acima disso, já tem um atraso puberal que tem que ser mandado aqui para o doutor Rodrigo investigar. E no menino, você vai ver o tamanho, aspecto dos testículos e da bolsa escrotal, e pelos e o pênis, né? Então, como eu falei antes, o primeiro sinal é o aumento do volume testicular, esse é o primeiro sinal da puberdade no menino, tá? Não é pelo, tá, gente? E aí também vai num crescente de aumento do testículo e do tamanho e da grossura do pênis e dos pelos, tá bom? Vai estadiando dessa maneira. Isso aí eu tirei até da caderneta do adolescente, que é bem interessante essa caderneta, né? Tem bastante coisa lá. Bom, e no final da consulta ele vai ser informado sobre hipótese diagnóstica, necessidade de exame complementar, encaminhamento para outros profissionais, se necessários. Na realidade, e muitas vezes é necessário. A adolescência é uma fase que requer bastante equipe multidisciplinar, tá? Nutrição, nutricionista, psicólogo demais, psiquiatra, psicopedagoga às vezes. Fono é mais raro, mas às vezes chega uma criança com problema de fala, de escrita, dislexia nessa fase, passou batido, né?
enfim, ou aqueles com transtornos, né, como o autista, né, que vai ter que sempre ter isso, TDAH, enfim. A gente vai falar sobre alimentação saudável. É interessante que você tenha um desenho para mostrar, tá? Isso aqui é uma coisa que é uma luta, viu? É muito difícil um adolescente que vai comer um pratinho bonito assim. Mas a gente precisa falar da importância, né, da alimentação saudável, do esporte, né? Inclusive porque muitos deles, além de comerem errado, né, e a história alimentar é uma coisa muito importante da gente perguntar, desde o café da manhã, o que come, a maioria não toma café da manhã, né? Saem correndo, aí comem na escola, às vezes, da escola pública, geralmente comem na escola, já é uma comidinha melhorzinha, mas em casa não jantam, quando come alguma coisa é uma pipoca, um sanduíche, enfim, é muito ruim a alimentação. Excesso de carboidrato, né? Não comem legume e verdura, então aquele prato que tem arroz, feijão e a carne só. No máximo aí uma batata, ou, eu como alface, eu falo uma folhinha, né? Porque geralmente é assim, quando a gente come alface é uma folhinha só, desse tamanho. Então a gente precisa orientar porque eles também têm muita prisão de ventre, que é outra queixa oculta, tá? Justamente por esse erro alimentar, né? Então chega com queixa de dor abdominal, né? Claro que vai ter, né? Não vai ao banheiro, vai ter dor, vai ter gases, né? Então, a situação também das bebidas é muito importante a gente perguntar, gente, não só a bebida alcoólica, a bebida do dia a dia. O que você bebe mais, né? É água? É suco? É refrigerante? A maioria bebe bebida adocicada de má qualidade, né? Que é aquele suquinho de pacote, ou o Guaravita, ou o refrigerante, né? E excesso de bebida adocicada, você vai ter uma conta para pagar depois, né? Que é obesidade, diabetes, etc. Né? Essa mistura de comida ruim com bebida ruim vai dar ruim. A verdade é essa, né? Então a gente precisa enfatizar essa situação. Máximo 2 copos de bebida por dia, tem que beber água, 2 litros de água por dia, tem que colocar fruta no dia a dia. Eu não gosto de comida de verdura nenhuma. Então come uma fruta de sobremesa, pelo menos faz um, né? E eu assim, quando o adolescente ele não come nada, eu não vou pedir para ele comer um prato desse, nessa proporção de legume e verdura. Eu vou pedir para ele experimentar. Vamos experimentar? Sua mãe fez chuchu hoje. Bota um pouquinho de chuchu no prato. Todo dia bota um legumezinho que fizer. Eu não quero que você coma uma quantidade grande. Eu quero que você experimente todo dia um novo alimento e insista nisso, para criar o hábito, né? Porque os hábitos que são criados na infância e na adolescência, a gente consegue levar para a vida adulta, né? E é isso que a gente quer, né? Na promoção de saúde e na prevenção de doença crônica do adulto, né? Porque na realidade, eu também digo isso, né? 30% da população mundial vai morrer de consequências de doença crônica, né? Da obesidade, da hipertensão, da diabetes e todas as consequências que vêm daí, né? E isso é uma coisa que pode ser evitável, né? Com estilo de vida saudável. E isso tem que começar na infância. Na realidade, quando a gente fala com o adolescente, eu como pediatra que pego o bebezinho pequeno, a gente fala nisso desde o início, né? Começando pelo aleitamento materno, introdução alimentar. A vida inteira a gente fala isso, tá, gente? E aí, eu falo uma coisa para eles, que eu insisto nisso, né? Na vida saudável e tudo, porque eu digo assim, gente, tudo que eu quero é que vocês sejam felizes, né? Que a gente consiga projetar você, um adulto, e um idoso saudável, sem doença crônica, né? Então a gente se esforça para isso. E aí, orientação, estilo de vida saudável, atividade física, tudo que a gente já falou. Uso controlado de telas, né? E a gente enfatiza a situação das 3 horas, porque os estudos já mostram que mais que 3 horas por dia de tela vai haver um prejuízo para esse adolescente, tá? Prejuízo mental, prejuízo físico, isolamento social, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, ideação suicida.
Então, ver TV e celular. Então, vamos combinar 2 horas por dia de celular e 1 de TV. 3 no máximo. E, de repente, usar para alguma coisa de estudo, né? Mas eu estudo na internet. Ok, né? Mas dentro do estudo, pode, de repente, até ultrapassar um pouquinho, porque ele está usando para estudar. Mas para lazer tem que ser controlado mesmo, né? E diminuição de risco, então a gente precisa falar de tabaco, cigarro eletrônico, álcool, outras substâncias anabolizantes, né? Que isso está uma coisa bem complicada. E a gente tem visto isso bastante. E essa ideia que eles têm, né? Que a gente precisa tirar da cabeça deles, que eles não vão ganhar massa muscular enquanto são adolescentes, eles só vão... Eles têm que praticar esporte, pode até enrijecer, arrumar o corpinho, mas não vai ficar forte. A fortaleza vem depois, a massa muscular vem depois que terminar o crescimento, tá? Musculação é uma coisa que pode ser feita, tá? A partir de 8 anos de idade, se for com orientação direitinho, pode ser feita. Às vezes, aliado com outro esporte, tá? Por quê? Porque ajuda, por exemplo, você joga... eu sou jogador de futebol. Uma musculação junto, ela vai ajudar, porque ela vai fortalecer a musculatura e vai haver menos lesão. Mas tudo isso tem que ser com orientação, né? E não largado, tá? Esse entrosamento é importante, mas aqui não tem, tá? Da equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, outras especialidades. E lembrar da autonomia, que eu já falei, né? Que a gente precisa lembrar isso. Da responsabilidade, né, da consciência. Então, às vezes eu digo para eles assim, você não vem com essa ideia, com essa história, não, porque agora você já sabe, que eu já te falei, né? Então você sabe que pode dar ruim, e você vai saber porque já está ciente disso, né? E aí, usando a caderneta do adolescente, a gente precisa pedir essa caderneta. Ela é a partir de 10 anos de idade, né? Então, termina a caderneta da criança aos 10 e a partir daí já é. Lembrando até, gente, dentro da caderneta, as vacinas, que a gente precisa pedir e cobrar, tá? Dentro da adolescência, você tem a vacina do HPV, você tem a vacina do meningite ACWY, que é com 11 anos. A partir de 10 a 14 já tem a dengue, tá? 10 anos depois da última dose da tríplice, você tem a dupla de adulto, né? Ou a tríplice acelular, se puder, né? Eu tenho recomendado a meningite B, mas a meningite B é para quem pode pagar, tá? Em qualquer faixa etária. Né? Vocês souberam do surto que teve na Inglaterra? Um surto de meningite B, bem... 13 alunos da faculdade pegaram meningite B e 2 morreram. Então, assim, bem grave. E o índice de meningite B agora está maior que o C. Por quê? Porque a maioria da população está coberta pela vacina. Então, o B cresceu. Tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso também, dentro do possível, recomendar, né? Esses são os gráficos, né? Para estatura e IMC. No gráfico, na caderneta não tem o gráfico de peso. O mais importante é você calcular o IMC e a estatura, tá? Aí você vai colocar. O rosinha é abaixo, né? O amarelo é o limite. E a faixa verde é a faixa normal para a idade. E lembrar que cada um tem um canal de crescimento, né? O amarelinho ali em cima é sobrepeso e o vermelho é obesidade. O rosa é obesidade lá na frente, tá? A gente pode também, nessa época, calcular o alvo genético, né? Eles ficam, às vezes, bem nervosos. E aí a gente faz esse cálculo e já coloca ali, né? Para ver se está dentro do canal, se não está. Uma coisa que a gente faz também. Aí a gente vai anotando ali, ó, data, maturação sexual, que é o Tanner, que você vai classificar, pressão arterial,
Então vai fazendo a tabelinha deles. E aí tem, né, coisas sobre higiene, escovar dente, né? E eu falo muito disso do escovar dente, do passar fio dental, porque a maioria não passa fio dental. Eu explico que vai ficar com alimento ali, aquilo vai apodrecer, vai dar mau hálito, né? Vai fazer a gengivite, vai ficar com mau hálito, ninguém vai querer beijar, né? Boca horrorosa assim, ninguém beija, né? Aí eles olham pra gente. Aí fala aí também, tá vendo? Sobre a parte sexual, como é o corpo, os contraceptivos, né? O feminino, o masculino, fala sobre atividades físicas, fala sobre drogas, né? A gente sempre pede que eles leiam a caderneta, porque tem muita coisa interessante e para eles saberem, né? Até mesmo para se instruírem como eu sou, meu corpo, o que está acontecendo comigo, né? Bom, e aí no final a gente diz, né, que a gente precisa acolher sempre o adolescente, isso é o principal. Fortalecer vínculo é muito bacana, gente. A gente fortalecer vínculo, eu tenho pacientes que até hoje são meus amigos, já não são mais adolescentes, já estão adultos, mas a gente criou esse vínculo. Tem uma até que está grávida agora. Está fazendo faculdade, está grávida. Do posto de saúde, não é do consultório só não, do posto também, né? Não julgar nunca, né? O sigilo é importante, né? A gente pensar na redução de risco e no estímulo ao autocuidado, tá? Aí eu coloquei as referências todas aqui, se alguém quiser fotografar para ver depois, tá? Melhor do que ficar aquele negócio pequenininho. E aí eu termino com uma paciente minha que agora já é adulta, ela tem síndrome de Down, ela já está com 26, por aí. Mas ela continua minha paciente, tá, gente? Ela vai no consultório e eu não consigo dar alta para ela. Entendeu? Isso aí foi com permissão da mãe, tá, gente? A foto, tá? E é isso. Hã? A paciente dela também. É sua paciente também? Ela não consegue dar aula. É uma fofa, não é? A gente tem tanto vínculo que ela já chega lá, ela já quer logo tirar roupa para examinar, ela fica nervosa no dia no dia da consulta, o dia antes ela já está nervosa, que vai na doutora Denise, entendeu? Querendo ir. Entendeu, gente? Como é que a gente faz? Né? Isso aí ela na época do hospital da criança. Olha só, ela foi internada lá. E depois a família tem Unimed e tudo, aí vão no consultório. Uma família, assim, bem legal. Eu atendo também o sobrinhozinho dela. É isso, gente. Agora estou aberta para perguntas. Não sei se eu falei rápido, devagar, mas é muita coisa, né?